Quero pedir perdão à igreja, pois vim com uma palavra preparada, né? O meu coração estava inclinado a uma palavra, mas chegando aqui o Senhor, né, mudou, né, a palavra ao meu coração, porque eu, né, planejei algo, mas o Senhor, Ele fez outro. Então eu quero pedir perdão à igreja, porque me inclinei, né, a uma palavra que não era para ser pregada aqui hoje, né? Mas o Senhor já nos corrigiu, né? Por isso estou pedindo perdão à igreja. Quero convidar meus amados irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35 apenas, uma palavra bastante conhecida, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu e ao teu coração nesta manhã, amém? Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35, amém? Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Amém? Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus? Quero dizer para a igreja que esta palavra é uma palavra que ela fala muito forte ao meu coração, porque no ano de 2022 eu passei por uma situação muito difícil, né, muito complicada, né? Fui um jovem criado na igreja, né, filho de pastor, minha mãe missionária, né? Meu pai é o pastor Itamar, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Central de Nova Brasília, aqui em Nova Brasília, né? Minha mãe é missionária, irmã Sueli, homem e mulher de Deus, me criou nos caminhos do Senhor, né? Mas depois que completei a maioridade, fui para o exército, conheci caminhos que não deveria ter entrado, né? Satanás armou cilada, entramos, né, num caminho tortuoso e conhecemos o mundo das drogas, né? Saímos do exército, começamos a nos misturar com pessoas, né, de grupo de extermínio, começamos a nos misturar com pessoas, né, que não tinham nada a ver com o nosso ensinamento da juventude, né? E meu pai sempre chamava a minha atenção, sempre que eu ia na casa dos meus pais, eles sentavam, conversavam, a ponto de eu não querer mais ver o meu pai e a minha mãe, porque, né, toda vez que eu ia lá era a mesma coisa, falando de Jesus, volta, e eu naquele caminho, né, fui casado 11 anos, né, com uma pessoa que preferia me ver andando com um revólver 38 na cintura do que com a Bíblia na mão, né? Preferia me ver acordando de manhã antes de tomar o meu café da manhã, irmãos. Eu tomava um copo de cachaça, falava que era para abrir o apetite, porque senão até passava mal, né? A pessoa, ela preferia me ver desse jeito do que me ver cheio da presença de Deus, né? E o tempo foi passando, né? E Deus ali dando livramento. E um dia, irmãos, né, fui subir a favela, comprei o que tinha que comprar, e quando estava descendo, né, estava um grupo subindo evangelizando, né? Eu toco muito nessa tecla hoje dentro da igreja, porque muitas pessoas querem pregar em cima de púlpito, querem pregar, né, sentado na cadeira, querem ficar na porta da igreja, querem status dentro da igreja, né, Facebook, Instagram da igreja, mas ir lá dentro da favela não quer. E eu quero dizer para a igreja que naquele dia eu estava descendo a favela, né, e alguém olhou para mim e eu já atravessei para o outro lado da rua tentando fugir, porque eu senti que ia falar alguma coisa comigo, e a pessoa falou assim: ei, você, não adianta você fugir. Eu olhei para trás, ele falou: é você mesmo. Deus manda te dizer aqui nessa tarde, né, que Ele está tirando toda a cobertura espiritual sobre a tua vida. Não adianta teu pai e tua mãe orar mais, porque Ele está permitindo a sepultura ser aberta diante de você. E eu naquele dia, irmãos, peguei o que estava no meu bolso, né, abaixei a cabeça, saí tremendo, peguei o que estava no meu bolso, joguei no meio do mato, montei na minha bicicleta e fui embora para casa. E cheguei em casa, irmãos, entrei dentro de casa meio temeroso, né? Falei ali com a pessoa que vivia comigo, e ela virou e falou assim: isso aí é palhaçada, você não vai voltar para a igreja não, daqui a pouco você está fora. E eu dali, irmãos, acredite se você quiser, eu fui para a barraca, sentei, comecei a beber e falei com o dono da barraca assim: hoje é o último dia que eu estou pisando aqui. Aí ele falou: tu vai morrer? Eu falei: não, eu vou morrer para o mundo, porque eu quero mudar de vida. E ali, irmãos, eu fui para casa, né,
comecei a buscar a Deus, comecei a querer endireitar os meus caminhos. Um certo dia, aquela pessoa não aguentou mais me ver na igreja e foi embora. Fui casado 11 anos, tive 4 filhos com essa pessoa. Ela levou a bebezinha que não tinha nem 1 ano, deixou os outros 3, foi embora. E ali eu fechei a minha casa e eu pensei, ou eu vou desistir agora, eu vou voltar, ou eu vou continuar. E era 6 e pouca da manhã, eu liguei para minha mãe, e minha mãe falou assim, meu filho, o que está acontecendo? Eu falei, mãe, aconteceu isso e isso. Ela falou, meu filho, não faz nada que você vai se arrepender depois, vem para cá, para casa. E da vida, irmãos, que eu vim, o pensamento era ir fazer um monte de besteira. Mas eu botei no meu coração, falei, não, eu vou lá na casa da minha mãe e do meu pai. Porque outrora, irmão, eu tinha sido proibido de entrar na casa do meu pai. Meu pai falou assim, todas as vezes que você beber, você não vem aqui. Todas as vezes que você botar essa arma na cintura, você não pisa aqui. Eu não te criei assim. Se você não quer ouvir a verdade, então não vem aqui. Então, irmãos, quando eu regressei o meu caminho, que eu voltei para Jesus, as portas da casa dos meus pais se abriram. E quando aconteceu a situação, eu corri para a casa do meu pai e da minha mãe. Fechei a minha casa. Não tinha prazer em abrir a porta da minha casa e olhar. Os matos começaram a crescer na frente da minha casa. E eu... Um certo dia, estava dentro de casa, né? Minhas filhas na varanda brincando com a minha mãe fazendo a unha delas, brincando com elas. E o meu filho falou, pai, você me ensina a tocar bateria? Eu falei, vamos, vou te ensinar. E fui com ele para dentro da igreja, que é do lado da casa do meu pai. E comecei a ensinar ele a tocar bateria. Daqui a pouco, irmãos, encostou 2 viaturas da PM, né, o carro do oficial de justiça, e a dona veio buscar as crianças. E ali, irmãos, eu comecei a entrar em desespero. E a palavra, né, eu falava com meu pai, não abre o portão não. E o policial falou assim, não abrir, estamos com ordem de arrombamento, nós vamos entrar. E aí eu comecei a entrar em desespero e daqui a pouco, né, eu estava com o tornozelo quebrado. Porque até isso Deus fez, irmãos. Eu estava trabalhando no hospital lá na Tijuca. E eu trabalhando lá, eu comecei a me aproximar de amizades que estavam querendo me tirar de dentro da igreja. Aí, um belo dia, irmãos, eu andando. Acredite se você quiser, eu andando. O meu pé só fez isso daqui, ó, pro lado. Escutou o estalo que deu agora? Esse tornozelo meu aqui, ele é quebrado. O meu pé só fez isso. Meu tornozelo quebrou em 3 lugares. E Deus me deixou em casa. Entrei pelo INSS e fiquei em casa. E quando a polícia chegou lá, eu saí com a muleta, né? Entrei dentro de casa e eu falando, não vai levar. Liguei pro meu advogado, né? Pagando advogado, e o advogado, não libera as crianças não, que eu tô indo para aí. Daqui a pouco ele, não, libera as crianças, porque eu já olhei que o papel é para ir mesmo. E quando me deu aquela ânsia de choro, eu subi lá pro terraço da casa dos meus pais, fiquei sozinho lá olhando lá para baixo aquela situação. E escutei uma voz falando comigo assim, ó, não tira Jesus do barco. Aí eu me arrepiei todinho, olhei para trás, olhei para um lado e para o outro. E pensei, se é Deus que está falando comigo, Ele vai falar de novo. E pasme você, Deus falou de novo. Deus falou assim, ó, não tira Jesus do teu barco. E eu dei um abraço forte no meu filho e falei assim, filho, papai vai te buscar. Fica tranquilo. Vigia tuas irmãs, ajuda a mamãe a tomar conta delas que eu vou te buscar. E ali, irmãos, todo dia eu comecei a subir um monte, todo dia. Deus, eu quero meus filhos de volta. Deus, eu estou na tua presença. Deus, eu estou fazendo. Só que Deus já sabe tudo o que a gente está fazendo. E quando chegou, preste bem atenção, quando chegou um certo dia, eu estava vendo o decorrer do culto que, lembrando da minha trajetória, eu comecei a lembrar daquelas pessoas que andavam comigo lá no mundo, das pessoas que faziam rodinha para beber cerveja, para usar cocaína, para falar o nome de quem queria fazer acontecer. Aí eu fiquei pensando e falei assim, Deus, a partir de hoje, eu não peço mais para mim, eu vou orar pela libertação deles. E
comecei a orar. Fiquei 2 anos e pouco sem ver os meus filhos. Conheci, né, a Carla, que hoje sou casado com ela. Deus fez uma reviravolta na minha vida. Carla, mulher de Deus. Todas as vezes que eu estava triste, cabisbaixo, que eu ia para dentro do quarto e trancava a porta, ela batia na porta e falava: não, senta lá na sala, você vai ficar lá do meu lado, do lado do meu filho, você vai ficar lá com a gente, dentro do quarto sozinho você não vai ficar não. E ela nunca me deixou ficar sozinho, porque queira você ou não, existe, né, coisas que nos levam à depressão, porque o diabo ele se aproveita disso. E eu, irmãos, passando uma luta, um certo dia fui para Campos dos Goitacazes, que para lá que meus filhos foram, tentando a guarda compartilhada, irmãos, um tempão e não conseguia. Quando chegou lá, um certo dia, eu já sem esperança, porque todas as vezes, não, agora eu arrumei um advogado bom, agora eu vou conseguir. Não conseguia. Agora eu vou conseguir. Não conseguia. E o juiz não decidia nada, e eu já ficando chateado. Naquele dia, eu falei com a minha esposa assim, eu falei: Carla, eu vou para essa audiência hoje, mas eu vou por ir, porque a gente já sabe que eu vou voltar de lá frustrado de novo. E cada vez que tinha uma audiência, era 700 e poucos reais que gastava para ir e voltar, E eu já chateado, quando cheguei lá no fórum, sentei do lado da doutora Michele, uma advogada que foi substituir o advogado que eu tinha contratado, porque ele teve um problema. E ela sentou e falou assim: o que você tem nas mãos hoje? Aí eu falei assim: eu tenho algumas coisas, né, que provam que eu amo meus filhos, mas você paga a pensão direitinho? Pago. Aí ela: você tem foto, alguma coisa? Tenho. Então manda tudo pro meu celular. E me passou o número dela, eu mandei tudo. Ela foi mandando, de uma hora ela fez uma petição guiada por Deus. E quando chegou lá dentro da audiência, o juiz já tinha visto a petição que ela tinha feito. E quando a outra parte tentava falar, o juiz: você fica quieto. E ela tentava se alterar, falou assim: a senhora vai sair daqui presa. Fica quieto que quem tem direito de falar aqui sou eu. Eu já vi os papéis, já olhei, e eu estou concedendo hoje a guarda compartilhada para o senhor Jefferson e direito de visitação. Uma vez por mês ele vai passar um final de semana com os filhos, e nas férias os filhos vão ficar com ele. Presta atenção. Parecia ser tarde para Deus agir, porque está escrito aqui, naquele dia sendo já tarde. Algumas pessoas vão olhar e falar assim: é tarde demais, não tem mais jeito, não tem como conseguir. Mas Deus é aquele que Ele age no momento certo. Para você pode estar demorando, para você pode ser tarde demais, mas para Deus está no momento exato. O cronograma de Deus é diferente do meu e do teu. Consegui a guarda compartilhada, passei um final de semana com meus filhos abençoado. No outro final de semana, no outro mês não consegui ir por falta de dinheiro, porque logo fiquei desempregado, né? Minha esposa, quando ficou grávida, o patrão também mandou embora. Então ficamos ilhados. Mas um certo dia consegui um outro emprego, e minha esposa ligou para mim, eu estava trabalhando, ela falou assim: Jefferson, fala com o seu patrão que você vai precisar viajar sábado agora. Aí eu falei: por quê? Porque meus filhos iriam vir só no dia 31 de dezembro, para passar o ano novo comigo, e o restante das férias. Ela falou assim: recebeu uma ligação lá de Campos, né? E a mãe das crianças pediu para você ir lá pegar as crianças sábado agora. No caso seria no dia 16 de dezembro. E eu conversei com o meu patrão, ele me liberou e eu fui. Cheguei lá, peguei as crianças, vim embora para casa. Quando chegou aqui em casa, né, a minha filha menorzinha com 3 aninhos, né, saiu daqui, não tinha nem 1 aninho. Não tinha me visto nunca mais, que a mãe não deixava eu ver. Quando ela chegou, que ela me viu, quando eu cheguei lá na porta da casa para pegar ela me abraçou e falou assim: papai, eu te amo. Com 3 aninhos, peguei eles, vim embora para casa. Chegando aqui, irmãos, as crianças começaram a relatar. Existem coisas que nós passamos, presta atenção nisso, que eu vou chegar lá dentro da palavra. Deus botou no meu coração de contar isso aqui, e eu vou chegar aqui dentro da palavra. Os irmãos vão ver o que Deus faz, porque tempestades se levantam, mas quando Jesus está no barco,
a gente consegue chegar do outro lado. Chegando aqui, irmãos, os meus filhos, né, perto do Natal, mais ou menos assim, a gente na sala, eu deitado no chão brincando com as crianças, a minha filha menorzinha de 3 anos pegou uma fralda, botou a boneca sentada no sofá e falou com a boneca dela assim: engole esse choro agora, senão eu vou te dar uma coça. Você quer ver? Eu vou dar com isso aqui só na sua cara. Começou a falar assim com a boneca. Aí eu tomei um susto e falei assim: Noemi, aonde você aprendeu isso? Aí ela falou assim: a mamãe faz isso comigo e eu choro. Aí eu olhei, aí minha esposa falou assim, a Carla falou assim: isso não pode acontecer não. Aí as crianças sentaram e falaram: é verdade, pai, está acontecendo isso, e começaram a falar. Estavam sofrendo maus tratos, né? Algumas coisas que o padrasto estava fazendo com eles. E eu fui ao conselho tutelar buscando uma verdade, porque a criança pode ver que na casa do pai é legal e contar uma mentira. Então vamos ao conselho tutelar. Chegando no conselho tutelar, conversando com a conselheira, e a conselheira falou: olha, eles vão ter que passar por um tratamento com um psicólogo para averiguar o caso. E passou por 2 psicólogos diferentes. Os 2 psicólogos chegaram para mim e falaram assim: olha só, não leva essas crianças de volta, entra com ação de reversão de guarda. Aí eu falei: poxa, eu pagando advogado eu não consegui, pela defensoria pública que eu não vou conseguir mesmo. Aí minha esposa falou assim: Jefferson, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu olhei para ela e falei assim: você está certa. E fui para o fórum, segurei as crianças aqui. Um belo dia, eu me arrumando para ir para o monte, fiz um propósito com Deus. Propósito de Daniel, 21 dias, indo para o monte e sem comer carne, comendo só legume. Eu e minha esposa. E a diaconisa Milane, né? Uma amiga nossa ali. E no último dia do propósito, a polícia bateu na minha porta. Com oficial de justiça e um carro para levar as crianças. E eu olhei para aquela situação e falei assim com o oficial de justiça, assim, chamei ele lá dentro da minha casa, sentei com ele na mesa e falei: olha só, isso. Ele falou assim: então vamos lá no fórum, levar as crianças para o fórum, o certo é as crianças ir embora agora, mas eu vou designar todo mundo para o fórum e chegar lá a gente resolve isso. Eu falei: tá bom. Chegamos lá no fórum, o magistrado de plantão assinou a busca e apreensão para as crianças ir embora. As crianças foram embora. Quando foi no dia 25 de maio, isso no dia 21, no dia 25, era o dia do meu casamento. Os meus filhos não estavam aqui, eu tinha comprado roupa para eles, tudo. E falei com a minha esposa assim, falei assim: ó, eu vou casar só no cartório, vou cancelar tudo. Porque além de a gente não estar com as condições boas, eu estou sem clima para a festa. Ela falou assim: não, realmente não tem como. Fomos no cartório, casamos. Mas no dia que as crianças foram levadas, eu do fórum, alguém falou comigo assim: ó, vai no judiciário de plantão lá no centro do Rio, que ele vai impedir esse carro de chegar em campo e essas crianças vão voltar. E a minha esposa, dessa área de advocacia, ela falou: vamos lá que vai dar certo. E eu olhei para ela e falei assim: não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente vai chegar lá e a palavra que a gente vai ouvir é: não posso fazer nada por vocês. Aí ela: tem certeza? Eu falei: tem. A gente vai lá, por desencargo de consciência eu vou, mas Deus já falou no meu coração que não é agora. Eu vou para o monte, eu tenho um propósito para entregar. Ela: com essa situação toda você vai para o monte? Eu falei: eu vou orar. Eu fui para o monte, vou orar. Chegou no monte, levei um casal de amigos meus que estavam precisando ir no monte. Me pediram: quando você for no monte, chama a gente para que a gente precise orar. Eu falei: então tá bom. E naquele dia, irmãos, dentro do carro, eu parei o carro antes de sair, falei com eles, falei assim: olha só, gente, eu estou indo para o monte para entregar o propósito, mas eu quero pedir por uma causa especial. Aí eles: o quê? Eu falei: aconteceu isso. E eu peguei o vídeo do meu filho chorando, né? Que eu não quero ir, se batendo, se prendendo para não ir, para não voltar para o lugar onde estava vivendo e passar o que estava passando. E a moça começou a chorar dentro do carro ali.
a esposa desse amigo meu, e falou assim, gente, eu sou muito emotiva. Aí meu amigo também estava chorando, e ele falou assim, não tem como não chorar. Eu não sei, Jefferson, como é que você está de pé e ainda vai ter força para ir no monte orar. E eu falei com ele assim, eu aprendi na letra de um hino que diz assim, ó, deixa eu te usar para curar. Não tem ensino assim? Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Não tem ensino? Eu aprendi. E eu fui pro monte, irmão. E naquele dia ali, irmão, eu dobrei o meu joelho e falei assim, Deus, dizem que quando o vaso se quebra, ele exala perfume. Porque fizeram isso nos pés de Jesus. Quebraram um vaso nos pés de Jesus e ele exalou perfume. E eu chego a me arrepiar de lembrar, irmãos, porque foi tão de Deus que eu ajoelhei e eu falei assim, o vaso já está quebrado. Faz exalar o perfume que tu quer que exala. Porque hoje eu não tenho força. A única coisa que eu posso fazer aqui é chorar. E das minhas lágrimas, tu tirar o que eu quero. Porque pelas minhas lágrimas tu vai entender o que eu quero. Eu só não tenho força. E eu chorando ali, irmão, de repente Deus começou a descer uma revelação na minha mente. E eu olhei assim e falei, não é possível. E Deus começou a descer a revelação. E eu comecei a entregar a revelação no monte para um, para outro. E fui também que eu não conhecia, entregava, né? E a minha esposa ficou olhando assim, ela falou, sem entender nada, né? A diaconisa Milane, que estava ali acompanhando a situação desde o início, sem entender nada. E daqui a pouco, irmãos, quando eu acabei de entregar tudo que Deus tinha me dado, as pessoas começaram a testificar tudo aquilo que eu tinha entregado. Começaram a falar, é de Deus o que você falou, porque é assim que eu estou passando. Olha só, teve uma palavra que eu falei para um irmão lá, irmão, que eu falei assim, ó, Deus mandou falar para você assim, ó, acredita. A palavra é essa, acredita. Eu não sei o que é, mas Deus está mandando falar para você que a palavra para a tua vida agora é essa. Irmão, o irmão tinha tido uma visão, só que ele não estava acreditando, ele estava pedindo confirmação, falando, Deus, se for de tudo, tu vai usar alguém para falar para mim acreditar nessa visão aí. E quando eu falei isso para ele, ele começou a chorar e falou assim, foi de Deus a visão que eu tive. E ele foi e entregou ali, e eu fiquei olhando aquele negócio assim. Aí, irmãos, já viu o carro quando perde freio, que ele embala, ele vai embora? Eu fiquei assim, eu falei, agora eu quero orar direto. Agora mesmo que eu vou orar muito. Agora que o diabo vai ter que sair da minha frente, que eu vou passar por cima dele. Eu fiquei cego, ele querendo só oração. No dia 25 eu casei, no dia 26, irmãos, no dia 25 mesmo, eu falei com a minha esposa assim, eu falei, nós vamos para Campos amanhã. Deus mandou ir para Campos amanhã. Ela falou, como que a gente não tem um centavo? Eu falei, Deus vai enviar pessoas e nós vamos para Campos. Deus mandou ir para lá. Irmãos, quando eu estava saindo de casa, o radiador do carro furou. Aí alguém falou comigo assim, ó, se for de Deus para você ir para Campos, Deus vai prover tudo, mas você precisa de um sinal. Eu falei, o sinal é esse, o radiador do carro furou. Aí ela falou assim, mas você está com fé assim? Eu falei, eu preciso colocar o pé, acreditando que Deus vai colocar o chão. Porque se eu não tiver fé, nada vai acontecer. E eu peguei, irmãos, fui na casa do meu cunhado, conversei com ele, ele falou, você vai ficar quantos dias lá? Eu falei, não sei. Ele falou, eu preciso viajar na quinta-feira. Até quarta-feira à noite. Não, até quinta-feira de manhã você pode chegar com o carro aqui. Eu falei, tá bom, então tá fechado, me empresta o carro aí. Ele me emprestou. Daqui a pouco, irmãos, alguém ligou e falou assim, Carlos, eu tô sabendo que vocês vão para Campos. Como é que tá a situação de vocês? Olha só, tá meio difícil. Bora fazer o seguinte, vocês vêm para cá e saem daqui do centro do Rio. Que eu gosto de ir pelo arco metropolitano, né? Mas ela falou assim, vai pela ponte, passa aqui no centro. Por quê? O meu esposo mandou completar o tanque do carro para vocês no cartão aqui. E vocês não precisam pagar nada, é uma doação nossa. Porque a gente quer ver vocês com aquelas crianças. Aquelas crianças não podem ficar onde está. E fomos, irmão. Quando chegou lá, um montão de gente começou a mandar mensagem, porque um foi comunicando com o outro. Passa o número do Pix, irmãos. Acredite se você quiser. Eu fui para Campos.
um rapaz que tinha ficado de me emprestar a casa. Quando eu cheguei no centro de Campos, eu liguei para ele e falei, eu já estou aqui em Campos, vou passar e pegar a chave da casa. Ele falou assim, olha só, não vou poder te emprestar mais a casa. Eu falei, e agora? Aí minha esposa falou assim, vamos procurar uma pousada. Fui numa pousada, conversei com o rapaz deixou a pousada no preço mais barato e ficamos lá. Saía na rua de manhã, tomava café e saía. Ia para o fórum, ia para o conselho tutelar, ia não sei para onde, e nada estava resolvendo. Antes de ir para Campos, irmão, no outro dia, levar as crianças no outro dia eu fui num advogado, ele me cobrou 30 mil reais, e não tinha certeza se trazia meus filhos de volta. Preste bem atenção no que aconteceu. Chegando em Campos, uma correria. Quando fomos no endereço que estava no processo, não existia o endereço. Ela colocou o endereço errado no processo, para ninguém achar ela. Aí eu entrei em desespero. Falei, por que ela botou? Por que ela não quer que a gente saiba onde ela está? O que ela vai fazer com essas crianças? E comecei a entrar em desespero, irmão. E quando eu estava lá no fórum para tentar corrigir o endereço, fui abrir o processo no celular, irmão. Quando eu abri, estava lá a juíza aqui de Nova Iguaçu. Concedeu tutela de urgência para mim. Meus filhos iam voltar para casa. Agora, aonde estava ela com os meus filhos? Comecei a procurar, irmãos. Morei lá em Campos, conheci o centro, comecei a procurar no centro. E Deus falou comigo assim, ó, chama nessa casa aí. Aí eu fui lá, bati no portão, saiu uma senhorinha. Eu falei, a senhora conhece fulano de tal? Falou, não. E fulano? Não. Poxa, Deus me mandou eu vir aqui bater no portão da senhora, não sei porquê. Ela, o que você quer? Aí eu expliquei ela a minha situação, dos meus filhos, e o endereço estava errado. E eu falei o nome de uma rua que estava lá, e ela falou assim, olha só, essa rua eu não conheço, mas tem uma fábrica de doce, em Baixa Grande, que tem esse nome aí. Por que você não vai lá? Eu falei, essa é a resposta que Deus queria me dar. Entrei no carro, fui para Baixa Grande, irmão, mais 1 hora e pouca de viagem, divisa com o Espírito Santo. Estava longe de casa. Chegamos lá, vi a fábrica de doce. Aí minha esposa falou assim, entra nessa rua em frente à fábrica de doce. Aí entrei. Quando chegou lá na frente, eu vi um rapaz em pé numa rua, brincando com uma garotinha lourinha. Aí eu parei o carro, voltei e falei, é minha filha. Aí entrei, quando eu entrei não era. Aí eu pedi desculpa ao rapaz, que ele ficou meio assim, né? Aí ele, não, tá tranquilo. Eu expliquei a minha situação para ele. Falei, pô, está acontecendo isso. E eu estou procurando uma pessoa. Aí ele falou assim, é uma moça branca com cabelo preto até aqui assim, e tem um rapazinho assim, e mais 3 meninas pequenas. Eu falei, é ela mesmo. Ele falou, ela tá morando aqui há 1 semana. Tinha 1 semana que meus filhos tinham ido embora. Tá morando aqui há 1 semana, naquela casa ali. Eu fui com o carro, mas parei um pouquinho distante. A Carla desceu do carro e foi, olhou no buraco do muro, senti um buraco no muro. A minha filha brincando no quintal. Imediatamente passei a mão no telefone, comecei a chorar, liguei para o fórum, passei o endereço certo. O oficial de justiça foi lá. Meus filhos estão aqui em casa comigo. Meus filhos estão aqui em casa comigo. Aí eu fui no fórum esses dias, levantaram algumas acusações sobre mim. Aí eu fiquei meio preocupado. Passei na igreja, pedi a minha pastora para orar. Falei assim, pastora, está acontecendo uma situação assim, assim, assim? E ela falou assim, eu vou orar, mas a vitória já é tua, porque Deus não trabalha na mentira. Deus trabalha com a verdade. E se você está na verdade, você vai ganhar esse negócio aí. Quando eu cheguei no fórum, a minha contestação, a minha defesa já estava pronta no papel. O defensor público só estava esperando eu chegar lá para assinar. Ele falou, lê aí, você concorda? Eu falei, concordo. Ele, então assina aí, assinei. E ele falou assim, juiz não é bobo. Nós estudamos para isso. Nós estudamos para saber a mentira e a verdade. Então você fica tranquilo que no decorrer do processo, desde lá do divórcio até hoje, o juiz acompanhou tudo. E ele já olhou. Você fica tranquilo que isso aqui não vai pegar em nada, e daqui a pouco vai sair o termo de guarda e seus filhos vão ficar de vez com você. Mas o que eu quero, né, chamar a atenção para vocês
é que um advogado me cobrou 30 mil reais e não tinha certeza se ia trazer os meus filhos. E eu fui lá no 0800, Senhor. Porque Deus é assim e meus filhos estão comigo. Eu fui olhar na minha conta quanto que tinha caído lá. R$ 2.700 do dinheiro que todo mundo foi doando. Eu não tinha um centavo. Já estava desempregado. Minha esposa é desempregada. E eu coloquei o pé e Deus colocou o chão. E na hora de vir embora, irmão, não tinha dinheiro para combustível. O telefone tocou. Carla, eu estou desde ontem incomodada com uma situação. Preciso te fazer uma pergunta. Vocês estão precisando de alguma coisa? A Carla, fulana, não temos combustível para ir para casa. Estamos orando a Deus aqui. E o Jefferson vai dar o jeito dele aqui. Ele vai dar um jeito. Me passa o número do teu Pix aí, que Deus mandou fazer uma doação para você ontem. E eu me segurei. E Deus me incomodou hoje. Irmãos, a pessoa doou R$ 500. Eu botei o combustível no carro. E falei, agora eu vou envergonhar o diabo. Passei na lanchonete com meus filhos. Fui lá no McDonald's, não tem? Fui lá. Falei para eles assim, escolhe o lanche de vocês aí. Levei meus filhos para lanchar, tirei foto, postei no status e falei assim, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. A tempestade, ela me pegou lá atrás. Olha o tempo que eu contei para vocês. Jesus chamou o discípulo e falou assim, ó, vamos passar para o outro lado. Jesus estava pregando para uma grande multidão. Jesus pregando. E de repente, ele entra no barco e fala assim, vamos lá para o outro lado. No capítulo 5, se você for reparar, Jesus foi lá para libertar um homem que estava possesso de demônios. E o que me chama a atenção é que quando os discípulos entram no barco, está tudo bem, já estava tarde, já estava de noite. Pela experiência dos discípulos, navegar à noite, perigoso. Mas Jesus estava no barco, eles foram. Se eu falar para você assim, ó, vamos nessa rua aqui, que vai acontecer um problema ali com a gente ali, você não vai querer ir, vai? Se Jesus fala para o discípulo que ia se levantar uma tempestade, e os discípulos iam querer ir? Não ia. Estou fora, Jesus, vai sozinho, vai nadando. Ou vai por cima da água aí, mas eu não vou não. Mas Jesus entra no barco e deita, vai descansar um pouquinho. E a Bíblia, ela vai falar que os discípulos estão ali tranquilos. E de repente levanta uma tempestade muito grande. Aí começa a me chamar a atenção a palavra, porque os discípulos entram no barco para atravessar o mar. E no meio do caminho acontece uma tempestade. Jesus tinha um propósito para cumprir. Jesus tinha algo para realizar. E Deus colocou no meu coração aqui nesta manhã de liberar uma palavra para a tua vida. Eu não sei qual a tempestade que tem se levantado sobre a tua vida, sobre o teu barco. Eu não sei o tamanho das ondas que tem se levantado e parece até que o teu barco vai afundar. Mas Jesus manda te dizer, não tira Jesus do barco. Porque quando Jesus está no barco, a tempestade ela se levanta, o mar ele fica revolto, o vento sopra. Mas depois da tempestade, tem libertação chegando para a tua vida. Tem libertação chegando para a tua casa. Tem libertação chegando para a tua família. Jesus está no barco, a tempestade se levanta, Jesus está dormindo, os discípulos começam a ficar desesperados e chega para Jesus e fala, Jesus, o mar está se levantando. Mas Jesus levanta, palestra ali com o mar, palestra com o vento e acalma tudo. E Jesus manda te dizer que depois da tempestade tem libertação.
Tempestade, irmãos, é prenúncio para mudança. Se nada acontecesse na minha vida, eu não estava aqui hoje. Se Jesus não tivesse apertado o meu calo, eu não estava aqui. Se a tempestade não tivesse se levantado, os discípulos talvez não entenderiam que é possível dormir no meio do problema, no meio da dificuldade. Sabe por causa de que eu estou falando isso com você? Porque Atos capítulo 12, quando o anjo chega dentro da cadeia, né, que Pedro está deitado lá, Pedro está fazendo o quê? Pedro está dormindo, o anjo teve que acordar ele, porque lá atrás ele viu Jesus dormindo no meio da tempestade. E quando ele estava para morrer, ele falou assim: eu vou dormir. Eu vou dormir, porque Jesus me ensinou a dormir. Eu estava conversando com um rapaz ontem mesmo. E ele me contando alguma situação da vida dele. E ele falando: como que você agiria? Eu falei: cara, eu hoje tenho boca e não falo. Ele: mas e antigamente? Eu falei: rapaz, antigamente eu era um homem que, se você falasse comigo aqui, o problema ia ser resolvido ali, ó. Eu era desse jeito. A ponto que um dia, irmãos, eu confiava tanto em mim mesmo já. Aí eu estava conversando com ele, contando para ele: você lembra de fulano? Dia 5 passado agora faleceu? Ele: então, Jesus levou para a igreja. Botou a enfermidade nele, ele foi para a igreja, Jesus libertou aquele homem. E depois levou para morar com ele. Mas aquele homem, no dia tal, ele me levou para o campo do paraquedas, aqui dentro da maloca, quem conhece, me botou de joelho e apontou uma pistola na minha cabeça. E falou que ia me matar. E o outro que estava do lado dele falou assim: dá um só na cabeça e resolve tudo e vamos embora. Sabe por quê? Porque eu confiava em mim mesmo. Eu achava que eu abria a boca e falar ia resolver. Aí falava besteira, me exaltava, e aí? E aquele homem com a pistola na minha cabeça ali, aquele dia, eu estava conversando com um rapaz ontem, e eu lembro que começou a passar um filme na minha cabeça, começou a me dar um desespero, a vontade de chorar, porque a gente vê que a gente não é nada. E ele com a pistola levantou o meu rosto, botou aqui no meu queixo, levantou o meu rosto e falou assim: Pablo, tu é filho do pastor Itamar? Eu falei: sou. Ele: levanta aí, cara. Me deu a mão, me levantou. Falou assim: vai embora, some da minha frente, eu ia fazer uma besteira agora. Todo momento Deus estava com as mãos dele ali, ó. E dali, irmãos, eu corri e falei: vou para casa do meu pai. Lá ninguém vai me pegar. Saí correndo, fui para casa do meu pai. Quando chegou lá, minha mãe estava de joelho no quarto orando pela minha vida. Aí você ora aqui, Deus dá livramento lá. E eu conversando com um rapaz, e eu contei isso para ele, ele falou assim: poxa, ainda bem que eu não falei nada. Falei: por quê? Porque a situação se levantou assim, 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 e eu deu vontade de falar besteira ali, mas eu fiquei quieto. Eu falei: e hoje, como é que você está? Eu estou tranquilo. Eu falei: por quê? O que você fez quando você chegou em casa? Ele: eu fui dormir. E quando você acordou? A raiva tinha passado, a chateação tinha passado, e não precisei falar nada. Dormir, irmãos, em meio à tempestade é a melhor coisa. Não adianta ficar desesperado. Os discípulos estavam desesperados. Eu estava vendo aqui a pastora aqui falando aqui, e eles estavam querendo resolver as coisas com suas próprias mãos, que eles eram pescadores, já estavam acostumados a passar por tempestade. Então, nós vamos resolver. Quando viram que não era do jeito deles, eu até, irmão, costumo assim imaginar, né, na minha mente, que Pedro, como ele era mais ousado, né, mais abusado, ele deve ter falado assim: essa tempestade não é normal não. Aí ele olha e vê Jesus dormindo: a tempestade não é normal, a gente não está conseguindo sair do centro da tempestade. Esse camarada está dormindo aí dentro do barco, vamos acordar ele. Jesus, o barco está afundando, não está ligando não? Jesus calmamente acalma a tempestade. Então Pedro, depois que viu que Jesus estava dormindo no meio de uma situação, ele também foi dormir. Então a palavra para a tua vida hoje é: descansa no meio da tempestade.
Porque depois da tempestade tem libertação chegando. Depois da tempestade tem libertação chegando. Amém?